Oi, turminha! Como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar. Mas antes de começar, solta aí o que a galerinha tá fazendo aí de casa. Medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo de derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. Que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo das tropeças não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar. Tem função de proteger, mas pode ensinar. Que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio existir, é sinal para cantar. Se é medo do escuro, é sinal para iluminar. Se é medo de um erro, é sinal para caprichar. Se é medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo. Para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa de se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Braulio Bessa. Poesia que transforma. Eu sou o Breno, sou aluno da professora Gissa, sou do 3º ano, sou da escola EPG Geraldo Eves. Obrigada. E continuem compartilhando com a gente. É só postar uma foto ou vídeo, você já sabe, né? Com a hashtag Saberes em Casa. Bom, você já observou a forma das coisas à sua volta? Nos primeiros episódios do nosso programa, foi pedido para que você olhasse pela janela da sua casa ou porta e observasse o céu e o que mais compõe o entorno de sua casa, certo? Hoje, você consegue observar o que existe à sua volta e me dizer qual forma geométrica está relacionada? Qual figura geométrica você pode encontrar no seu copo? Você sabe o nome? E na panela da sua casa? Vamos conhecer algumas formas? O programa vai começar. Foi no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão, veio a formiguinha e subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir.
Fui no mercado comprar jerimum. Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Olá, criançada querida desta casa maravilhosa do Morando nas Histórias, do nosso programa Saberes em Casa. E hoje eu, Lindy Barbosa, estou trazendo mais uma grande fábula de Êxopo para vocês. Hoje a nossa fábula será O Vento do Norte e o Sol. E então, vamos começar essa história? Como sempre, a história começa. Era uma vez um grande vento que vinha do norte. Este vento que vinha do norte era um vento forte. E era um vento também muito bravo. E o vento, ele estava gostando de levar e trazer as coisas. Então, ele olhava para o sol, que estava do outro lado, e falava para ele: ó sol, eu sou o vento do norte e eu estou vindo com muita força. E eu vou fazer muitos furacões e vou deixar as pessoas com medo da minha força. E assim o vento do norte estava lá, daquele jeito muito, muito bravo, e olhava para o sol e ria. Eu, o vento do norte, vou deixar tudo ir embora. Aí o sol olhou para o vento e disse assim: ah, senhor vento, então quer dizer que o senhor quer mostrar para a natureza como vós é forte. Aí o vento, quando ouviu aquela palavra, logo disse para o sol: sim, eu quero mostrar para as pessoas como eu sou forte e poderoso. E aí o sol olhava para ele e dizia: então vamos fazer um desafio? Vamos ver quem é que, com a grande força da natureza que tem, consegue fazer mais coisa pelas pessoas? Ai, quando o vento ouviu aquilo, o vento disse: sim, vamos ver quem é que é mais poderoso, mais forte. E nisso começou a soprar mais forte. E cada vez ele soprava mais forte e mais forte. E por ali estava caminhando um homem. Sim, um homem que simplesmente vinha caminhando, quando de repente ele começou a sentir a força daquele vento que vinha. O homem cada vez começou a sentir as suas roupas balançarem mais forte. E nisso o vento também soprava. E as roupas do homem cada vez se balançavam mais. E nisso o vento soprava mais. E era tanta força, que o casaco daquele homem quase saiu voando.
O homem começou a ficar até com medo da força que vinha aquele vento. Ai, meu Deus, que ventania que está hoje! Nossa, eu acho que eu preciso me abrigar, me esconder em algum lugar antes que esse vento tão forte me leve embora. E nisso o homem começou a caminhar e a procurar um lugar seguro. Enquanto isso, o vento fazia. Eu não te disse, sol, eu tenho muita força e o meu vento, o meu sopro deixou o companheiro. Ele foi se esconder porque ele não estava aguentando a força do vendaval. Aí o sol, para o vento ficar um pouquinho quieto, disse assim: tudo bem, você já mostrou a sua força. Agora é a vez de eu mostrar a minha. E o homem estava lá, no seu abrigo, quando de repente veio o sol. E o sol começou a brilhar, a brilhar, a brilhar. E começou a vir aquela luz radiante do sol. Quando o homem viu aquilo, ele saiu do seu abrigo e olhou e disse: nossa, que sol lindo e gostoso! Ai, como é bom sentir esses raios solares no rosto! E continuou caminhando rumo ao seu destino. O sol cada vez mais ficava mais forte e o homem começou a sentir os efeitos do sol. O sol vinha cada vez mais forte e o homem pensava: nossa, que calor! Ai, eu estou começando a ficar com sede. Ufa, que sede que eu estou sentindo! E o sol cada vez mais radiante na cabeça do homem, que começou a se sentir cansado. Cansado. E disse: eu não tenho mais forças. Eu preciso de um gole de água. De uma sombra. E nisso, o sol viu que havia ali próximo uma árvore. E ela não titubeou. Aquela luz resplandecente do sol foi e ficou bem rente àquela árvore que aparecia, causando aquela sombra gostosa. E os raios solares começaram apenas a passar por ela. Enquanto isso, o homem que estava cansado encontrou ali um pequeno riacho. Foi até ele e tomou daquela água, matando assim a sua sede. Que sombra gostosa que está nessa árvore. Acho que por aqui eu vou me deitar. Eu vou descansar um pouco. E assim aquele homem, à sombra daquela árvore muito gostosa, deitou-se e começou a tirar uma bela soneca. Foi quando o vento, que estava bem quietinho no seu canto, chegou de mansinho e quis conversar com o sol sobre aquela situação. Mas aí ele veio de mansinho, sem tanta força, inclusive deixando as folhas daquela árvore se movimentarem muito levemente e apenas causar uma brisa que deixou o homem muito mais confortável,
pensando, depois daquela ventania, depois daquele sol escaldante, nada melhor do que uma brisa. Uma brisa muito gostosa embaixo da sombra desta árvore para descansar. O sol então saiu de trás da árvore e foi conversar com o vento, que agora era apenas uma brisa. E aí o vento olhou para o sol e disse: eu não entendi muito bem qual foi a sua proposta, senhor sol. O desafio não era ver quem era mais forte? E aí o sol respondeu: sim, vento do norte. O desafio era ver quem de nós dois era mais forte. Mas ser gentil é muito melhor. E assim termina mais uma grande fábula de Êxopo, o sol e o vento do norte, ou o vento do norte e o sol. Então, você gostou desta fábula? Então eu vou pedir novamente que você continue fazendo aquele lindo desenho que você faz todas as vezes que eu venho aqui contar uma história. E sempre irei dizer para vocês: quem vai ter muitas histórias para contar vai ser você. Um grande beijo e até a nossa próxima história. Tchau! Hoje nós vamos de brincadeiras tradicionais. Vamos pegar esse trem? Eu vou pegar o trem e você vai também. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Parou, parou, mãozinha pra frente, dedinho pra cima e mais pra cima, e mais pra cima, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. E aí, você tá gostando? Então vamos de novo nesse trem, vamos lá! Eu vou pegar o trem e você vai também. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Parou, parou. Mãozinha pra frente, dedinho pra cima, e mais pra cima, e tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. Eu vou pegar o trem e você vai também. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Parou, parou. Mãozinha pra frente, dedinho pra cima, cotovelo pra trás, e mais pra trás, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. Tá ficando animado, eu vou pegar o trem e você vai também. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Quem será que decorou os movimentos? Vamos lá? Parou, parou. Mãozinha pra frente, dedinho pra cima e mais pra cima. Cotovelo pra trás e mais pra trás. E agora, joelhinho dobrado e tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. Muito bem, eu vou pegar no trem
E você vai também. Vamos nesse trem. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Vamos lá nos movimentos. Parou! Mãozinha pra frente. Dedinho pra cima. E mais pra cima. Cotovelo pra trás. E mais pra trás. Joelhinho dobrado. E mais dobrado. Pezinho pra dentro. E... tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. Tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá-tchá. Olha, tá ficando difícil. Eu vou pegar o trem. E você vai também. Só falta pagar a passagem do velho trem. Passagem do velho trem. Vamos ver quem decorou todos os movimentos. Parou! Mãozinha pra frente. Dedinho pra cima. E mais pra cima. Cotovelo pra trás. E mais pra trás. Joelhinho dobrado. E mais dobrado. Pezinho pra dentro. E mais pra dentro. E linguinha de fora. E... Se você conseguiu fazer até o final, ufa! Essa é a brincadeira do trem e eu espero que vocês se divirtam e vamos ver quem é que vai fazer tudinho aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu passei aqui para conversar com as crianças da educação infantil. Criançada, chamem aquela pessoa que sempre te ajuda a sentar aí do seu lado, certo? Chamou? Então vamos lá. Sabe por quê? Eu quero todo mundo prestando atenção numa novidade incrível. Tchan, 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 tchan! Vocês já viram, já conhecem, já receberam este material? Não? Não se preocupem, porque vai chegar na escola de vocês, certo? Esse material foi pensado com muito carinho e traz um monte de atividades incríveis pra gente fazer juntos. Só vou pedir uma coisa, hein? Espera sempre o vídeo orientação da escola antes de fazer, combinado? Mas antes de começar as atividades, eu vou mostrar ele bem de pertinho. Esse material, ele tem uma parte para essa pessoa que está aí do seu lado ler e outra para você fazer. É um material que serve para o adulto e para a criança, por isso tem que prestar muita atenção, certo? Como eu estava mostrando, tem essa parte que é escrita em letra imprensa e aqui temos a letra cursiva. Essa parte é para essa pessoa que está aí do seu lado ler. E essas outras com letra bastão e essa outra parte em letra bastão pode e deve ser lida por você. Isso mesmo, põe o seu dedinho e faz a leitura junto com essa pessoa que está ao seu lado. Agora, eu vou mostrar para vocês de pertinho esse material. Ele foi pensado para as crianças e também para os adultos que acompanham essas crianças. Vamos ver? Aqui, como vocês podem ver, está escrito com letra imprensa. O que é a letra imprensa? São letras maiúsculas e minúsculas de forma. Na escola, a gente usa letra bastão, porque a mãozinha das crianças ainda não está preparada para fazer essa letra cheia de curvinhas e a letra cursiva. Porque se você pegar e tirar um raio-x da mãozinha da criança, vocês vão ver que os espaços entre os ossinhos ainda não estão bem pertinho. Por isso, a criança sente muita dor na mão se tiver que fazer a letra cursiva ou essa daqui. A letra que nós usamos na educação infantil é sempre a bastão. Depois, quando elas estiverem mais velhas, a gente pode e deve mostrar os outros tipos de letra. E é muito rápido para a criança aprender.
Mas nessa fase, a letra bastão é o ideal, porque as crianças têm muita facilidade para escrever e assim elas podem dedicar outras partes do seu cérebro para tentar pensar outras coisas sobre a escrita e a leitura. Nessa primeira proposta, nós temos um autorretrato. Então aqui está explicando o que as crianças aprendem nessa idade. Aqui nós temos as aprendizagens relacionadas à atividade. E aqui, a orientação para o adulto conversar com a criança. Nós temos um espaço em branco. É uma sugestão. A criança pode desenhar aqui, mas o mais correto é que, quanto menor a criança, maior o papel que ela tem para desenhar. Se você não tiver uma folha inteira de sulfite ou uma folha do caderno de desenho para fazer isso, você pode usar embalagens, caixas de papelão e outros materiais grandes para a criança escrever. Eu falei, né, que quanto menor a criança, maior o papel? E outra coisa que ajuda as crianças a não terem dor em suas mãozinhas é o lápis. Nós estamos acostumados com esse tipo de lápis, que ele é mais fininho. Mas o correto é que o lápis ou a canetinha seja bem gordinho, para que a criança consiga segurar de uma forma melhor e consiga direcionar melhor o seu traço, melhorando assim a sua autoestima, porque o desenho fica muito mais legal no final. Ó, essa canetinha é bem grossa e é bem legal. Olha a diferença na grossura desses lápis. Se você não tiver um lápis bem gordinho, o que você pode fazer? Você pode passar fita, você pode pôr um algodãozinho aqui e passar uma fita por cima para ficar gordinho, para a criança começar a pegar melhor o lápis. E para as crianças maiores que ainda não estão pegando o lápis corretamente, eu tenho uma dica muito legal. Só colocar um pregador aqui no lápis, aí para as crianças do estágio 2. Aí a criança pega aqui e vai sobrar esses 2 dedos aqui. E assim ela vai aprender a pegar o lápis corretamente. Por que é importante pegar o lápis corretamente? Porque a criança acostuma, então ela tem que acostumar com o jeito correto. Dessa forma, ela tem todo um molejo na mão, porque quando ela for mais velha e for aprender a fazer a letra cursiva, a letra de imprensa, ela vai pegar o lápis corretamente e não vai ter muita dificuldade. Aqui também, nessa primeira atividade, tem uma coisa muito legal, que é um jogo da memória das expressões. Como vocês podem perceber, essa atividade aqui trabalha a leitura e a escrita, porque fala do nome. Trabalha o jogo da memória, que ajuda no raciocínio lógico, matemático. Trabalha artes, porque é dessa forma que a nossa rede entende que tem que ser. Todas as áreas do conhecimento trabalhadas assim, juntinhas, porque é assim que é na vida real. Bom, uma parte desse material que eu gostaria que vocês tivessem um maior carinho é com as letras móveis. A gente chama de móveis porque a gente usa várias e várias vezes. É um material muito legal que a gente tem lá na escola. Ele fica na última página desse livreto de informações. Pronto, aqui estão as letras móveis. Seria interessante que o adulto aí da casa ou a pessoa responsável que cuida de vocês recortasse, porque esse recorte precisa ficar perfeito. E para que as letras durem mais, para a gente usar muitas e muitas vezes, como vocês podem ver, esse material é bem molinho. É legal colar ele num papel mais durinho. Se não tiver, não tem problema, mas eu vou dar uma sugestão. Eu tenho aqui esse papelão que é de embalagem. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola com esse pincel e vou colar essa folha inteirinha. Depois que secar, eu vou recortar. Eu faço assim, passo um pouquinho de cola e vou espalhando com o pincel. Se não tiver o pincel, não tem problema, você pode espalhar com o dedinho. Aí, a criança pode participar também. Não coloca muita cola, né? Porque senão, o que acontece? A folha fica muito mole, demora muito para secar e pode entortar as letras que estão do outro lado. Pronto, virei. Aí agora eu vou passar bem a minha mão aqui, bem certinho, para ficar bem retinho. Você pode também colocar aquele plástico transparente para não sujar o papel, ou aquela fita
colante bem larga assim, para plastificar. Não é obrigatório, mas faz com que as letras durem mais. Se você não tiver nenhum nem outro, você pode colocar cola e passar o pincel também. O que vai acontecer? Quando secar, o papel vai ficar brilhante e não vai sujar com tanta facilidade. Então, eu vou fazer isso aqui nas minhas letrinhas móveis, porque eu quero usar muitas e muitas e muitas vezes, escrever muitas palavras legais. Como eu disse para vocês, gostaria que todos tivessem o maior carinho com as letras móveis. Olha só, eu colei no papelão e ficou bem durinho, e essa parte ficou impermeabilizado com a cola por cima. Peguei também um saquinho reaproveitado de biscoito. Colei umas letrinhas, escrevi, ó, esse saquinho é bem legal. Tem um abre e fecha para não perder as letrinhas. Legal, né? Então, depois que usar as letras móveis, é só guardar no saquinho, na caixinha, o que você tiver na casa de vocês, para usar muitas e muitas vezes. Combinado? Com as letras prontas para usar. Sabe o que é muito legal? Conversar sobre o som das letras. Tem letras, por exemplo, como a letra A, que tem um som bem forte, e tem outras que tem um som mais fraquinho, por exemplo, como a letra F, que tem um som assim, ó. As letras têm nome e as letras têm som. O nome da letra não é o som que ela faz. E essa é uma brincadeira bem legal para fazer. Que tal escreverem o nome de todas as pessoas que moram aí na casa de vocês? Legal, né? E depois que escrever de todo mundo, com a ajuda do adulto que mora por aí, escreva o seu nominho e copia na folha. Tá certo? E aí, gostaram dessa novidade? Aguardem os próximos vídeos pra gente conversar um pouquinho mais sobre ela. Um beijo e até mais! Episódio de hoje, o Jardim de Patrícia. Era uma vez uma menina chamada Patrícia que gostava de flores. Oi, Margarida! Oi, Maria Sem Vergonha! Oi, Hortência! Hortência, essa cor caiu muito bem em você. Verde é o novo preto. Agora, se prepare para as más notícias. Patrícia morava numa cidade enorme e a pracinha mais perto ficava longe. Atende, atende! Oi, mãe, você pode me levar na pracinha? Patrícia, mamãe não pediu pra você só ligar em caso de emergência? Pois é, mamãe. Estou com uma saudade enorme das florzinhas do parque. Mas, Paty, a gente foi no parquinho ontem. Exatamente, é uma emergência. Paty, mamãe tá muito ocupada. Ó, eu prometo que a gente vai no fim de semana de novo. Oh, não! Só semana que vem? Não, Paty, é no sábado. Paty, mamãe teve uma ótima ideia. Espera eu chegar. Oh, não! Só no fim do dia. A mãe de Patrícia pegou 4 garrafas PET e cortou assim. Depois, pegou cordinhas e arruelas e fez assim. E o jardim de Patrícia ficou assim. O mais legal é que elas fizeram tudo isso juntas. Para! Sim, Patrícia. Posso ver de novo? Mas é claro! A mãe de Patrícia pegou 4 garrafas PET e cortou assim. Depois, pegou cordinhas e arruelas e fez assim. E o jardim de Patrícia ficou assim. Oi, Margarida! Oi, Maria Sem Vergonha! Oi, Hortência! Hortência? Oh, não! Atende! Oi, mãe! Dessa vez é uma emergência.
O que foi? Nós não plantamos a hortênsia. Patrícia, tá na hora de você entender o que é emergência. Agora não posso, mãe. O jardim dá muito trabalho. A gente conversa no fim de semana. Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todas bem, se cuidando aí em casa. E hoje a professora irá apresentar para vocês uma atividade muito divertida. Esta atividade utilizaremos uma bacia grande com água, ou pode ser uma tigela pequena, tampinhas coloridas, um pote vazio, tinta guache, ou pode ser gelatina ou corante, para que possamos dar apenas uma coloração na água. Peneira, pequena ou grande. Para iniciarmos nossa atividade de pescaria, jogaremos as tampinhas na bacia com água. E hoje teremos uma companhia para a nossa pescaria. A minha filha Giovana. Oi. Vamos pescar? Vamos. Iniciaremos pescando as tampinhas azuis. Pode começar. Pode jogar no potinho aqui. Que tal agora pescarmos outra cor? Agora pescaremos as tampinhas amarelas. Vamos pescar, Gi? Vamos. Muito bem! Nesta atividade, o papai, a mamãe, o titio, a titia ou qualquer um outro adulto que estejam juntamente com as crianças poderão auxiliá-las, nomeando as cores das tampinhas para que elas possam reconhecer as cores e aprender as cores. Espero que vocês se divirtam muito aí em casa com toda a família e gostaria muito de vê-los realizando essa atividade em casa. Vocês poderão postar na escola ou no Saberes em Casa. Ficarei feliz em vê-los. Tudo bem? Beijos e até a próxima! Tchau! De criança para criança! Episódio de hoje, o lápis e o papel. Era uma vez o Ricardinho, que tinha que fazer uma redação para o colégio. Mas a coisa não ia bem. Já sei, era uma vez um bando de piratas sinistros, e eles tinham um esconderijo sinistro, e ele ficava em Angra dos Reis. Mas é claro, um dia os piratas foram atacados por um monstro marinho sinistro, e ele atacou o navio sinistro dos piratas e o navio afundou. Foi sinistro. Fim. Incrível! Você acha mesmo? Quem falou? Eu falei! Eu quem? O lápis! Você fala? Eu escrevo. Mas como você é muito criativo, imagina que estejamos conversando. Sou sua consciência. Você gostou mesmo da redação? Uhum. Diga sempre a verdade. Não gostei. E você? Um menino imaginativo como você poderia fazer melhor. Eu sou mesmo imaginativo?
Você está conversando com um lápis. A imaginação é o dom da infância. Mas quando vejo a folha em branco, fico branco e me dá um branco. Talvez você esteja fazendo as coisas do modo errado. Como assim? Tudo que a gente faz tem que ter coração. Posso ajudar? Sim, por favor. Feche os olhos. Olhe ao redor. É incrível! Ouça o mar. Sinta o seu cheiro. Observe as ondas. Sua história não tem um monstro? Imagine que o monstro é seguido pelas tempestades. Você é incrível. Você que é. Está tudo em sua cabeça e em seu coração. Mas tão monstrengo. O que você faria se fosse um pirata? Incrível! Ei, eu não sei como termina. A história é sua. Você precisa trabalhar. Mas é a parte mais difícil. Mas é quando a história existirá para os leitores. Use a cabeça, o coração e faça as coisas do modo certo. Não sei por onde começar. É uma frase de cada vez. Angra dos Reis é um lugar muito bonito, onde brilha o sol e o vento, traz o cheiro de sal do mar. No passado, foi ali que os piratas fizeram seu esconderijo. Mas um dia, uma ameaça surgiu. Um monstro sinistro, que era seguido pelas tempestades, se aproximava. De frase em frase, Ricardinho tirou 10 em redação. E um dia, vamos contar a história dos piratas de Angra e o monstro Tempestade, que não termina aqui. Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Lenis e eu sou a professora Camila. Somos do Instituto Santa Rosália, do Maternal. Hoje vamos fazer juntos uma atividade muito divertida, aprendendo a colocar o cadarço no tênis. Os materiais que vamos precisar é uma caixa de papelão, que vamos recortar essa parte. Pede pra mamãe, tá? Giz de cera. Quem não tiver giz de cera, pode usar a canetinha e a caneta para a gente fazer os furinhos onde vão entrar o nosso cadarço. Lembrando que o cadarço também vai. Se a mamãe não tiver um cadarço, ela pode usar também um cordão. Vamos pegar o nosso cadarço e vamos colocar lá no buraquinho, no primeiro buraquinho, tá, gente? Depois vamos colocar no outro, mede direitinho para os dois ficar juntinhos. Vamos colocar de um ladinho, logo após do outro ladinho e assim por diante. Lembre-se que a gente sempre tem que cruzar. O que entra aqui vai para lá e o que entra lá vai para cá. Saindo novamente no outro buraquinho, entrando novamente no outro, fazendo sempre de um lado para o outro. Vamos cruzar novamente e de novo vamos cruzar e mais uma vez, até chegarmos lá em cima no último buraquinho do cadarço. Vamos colocar de novo, cruzando de novo e cruzando novamente. Mais uma vez vamos cruzar e mais uma vez. Agora a tia Camila vai ensinar vocês a fazer o lacinho do nosso cadarço. Primeiramente, a gente vai cruzar os cadarços, certo? Segura aqui. Essa pontinha eu vou dar a volta e vou puxar. Faço uma orelhinha aqui, outra orelhinha aqui e
vou cruzar novamente. Uma dessas partes eu vou colocar aqui nessa bolinha que fica aqui ao meio e vou puxar. Tcharam! Amarramos o nosso tênis. Prontinho. Agora você tente com a mamãe quantas vezes você quiser até aprender. Tchau, crianças! A página do programa Saberes em Casa está te aguardando com muitas atividades. Aqui você pode acompanhar tudo o que passa na sua telinha. Você encontra os programas já exibidos, conteúdo para baixar gratuitamente, além de vídeos e jogos para deixar seu dia repleto de conhecimento e diversão. Acesse o Portal da Educação. Yeah. Vou lavar meu pé. Yeah. Pra tirar chulé. Eba! Tudo nos trinques para a minha apresentação de sapateado. Meu chapéuzinho, meu vestidinho, meu par de meias e meus... Mãe, cadê os meus sapatos? Prontinho, Kika. Ué, mas... de onde veio o sapato? Da sapateira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Nós entendemos, Kika. Você vai saber passo a passo como nós, os sapatos de couro, entramos de sola na sua vida. Na Idade da Pedra, os homens das cavernas caçavam. A carne do animal servia de alimento e, como não existia tecido, os homens usavam a pele que sobrava para fazer o seu agasalho. Acontece que essa pele apodrecia e durava muito pouco. Hoje, o homem aprendeu a preparar o couro para que ele fique mais durável e resistente. Com o couro, o homem faz carteiras, malas, casacos e sapatos para todo tipo de freguês. A pele chega sequinha na fábrica de couro. O nome desta fábrica é Cortume. Assim como você, o couro adora um banho. Neste cilindro de madeira chamado fulão, o couro é lavado com água. Ele sai do fulão encharcado e vai para a desencarnadeira, onde as sujeiras e os restos de carne são retirados. Aí então o couro volta para um banho no fulão. Desta vez com produtos especiais. O couro então vai para a divisora, onde é separado em duas partes: a raspa e a flor. Aí o couro é prensado para ficar mais lisinho. Na rebaixadora são feitos couros de diferentes grossuras, cada um para um tipo de produto. Mais um banhozinho, o amaciamento e o acabamento, onde o couro é pintado, estampado ou encerado. Enquanto isso, na fábrica de sapatos, a estilista já está criando um belo pisante. A partir do desenho é feito um molde de papelão. Desse molde é feito um novo molde de ferro. E é com ele que o couro é cortado para fazer cada parte do sapato. Na linha de montagem, as partes são costuradas e a sola é colada. E pronto! Agora é só pisar no palco e colocar os pés na calçada da fama. Eu queria agradecer o aplauso de vocês e a ajuda dos meus queridos sapatos feitos de couro. Couro que veio da pele do animal, foi curtido no curtume, lavado no fulão, prensado e engraxado e depois levado até a fábrica de calçados, onde a estilista criou este lindo modelo que foi moldado, cortado, costurado e colado, para o meu sapateado ser aplaudido e consagrado. Ei, Kika, de onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!
pessoal, bom dia! Chegamos aqui no nosso desafio, no nosso encontro diário e a Pro já vai começar resgatando o que eu deixei como proposta de desafio ontem. Vamos lá? Então, a primeira proposta era que vocês investigassem as capitais que nós temos na região sudeste. Comecei bem com a região menorzinha aí, não fui lá para a região nordeste com aquele monte de estados que temos por lá. Vamos chegar lá também, mas por enquanto começamos aí com a região sudeste. Vamos ver as descobertas? Então observem a imagem. A Pro trouxe um recorte do mapa do Brasil, destacando os estados da região sudeste. Então cada cor representa um estado, tá bom? E do lado eu já coloquei a legenda com as capitais. Então o primeiro estado que nós temos aí que está marcado em vermelho é o estado de Minas Gerais. Ele tá aqui, ó, grandão aqui no nosso mapa. Minas Gerais tem como capital Belo Horizonte. Depois nós temos em verde Espírito Santo. Espírito Santo, a capital é Vitória. Logo embaixo de azul, nós temos Rio de Janeiro, que a capital é a cidade do Rio de Janeiro. E depois ali em amarelo, nós temos aqui o nosso estado, São Paulo, que a capital é a cidade de São Paulo. Então essa foi a primeira investigação do nosso desafio. A segunda parte da investigação tinha relação com a observação de figuras geométricas. O que você descobriu? Então observem as imagens que eu trouxe. Eu pedi para vocês olharem algumas construções lá de Brasília, mas pedi para vocês olharem também coisas que nós temos em casa. Nessa imagem aí da mesa, o que vocês conseguem observar ou qual a figura geométrica vocês conseguem identificar nessa mesa? Será que todo mundo consegue enxergar, por exemplo, que nós temos aí um retângulo? E nessa outra imagem aí, nesse desenho de uma televisão, que vocês conseguem observar? Ah, tem uma outra que eu trouxe para lembrarmos também, o estádio de futebol, a imagem aérea. Será que todo mundo consegue identificar um círculo aí nessa construção? Então essas são as primeiras informações que nós temos sobre as figuras geométricas que farão parte da nossa semana, isso eu já te contei ontem. Então, agora que nós já retomamos os desafios de ontem, você já deixou tudo conferidinho aí no seu caderno, anotem o tema de hoje e a nossa data, porque vamos nos aventurar pelos aspectos físicos da região centro-oeste. Já separaram o mapa, lápis de cor ou qualquer outra coisa para preenchermos o nosso mapa? Então, esse já será uma parte do nosso desafio. Então, a Pro agora vai compartilhar a imagem com vocês, pegando o mapa do Brasil. No mapa do Brasil, nós vamos primeiro marcar a região centro-oeste, vamos escolher já uma cor para representar essa região e depois vamos anotar as siglas de cada um dos estados, porque vocês já sabem que quinta-feira a nossa convidada especial, a nossa roleta, vem para o nosso encontro nos desafiar com essas siglas que aparecem nos mapas que são tão comuns para representar aí os estados que nós temos no Brasil. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Já estão com os mapas aí? A Pro vai colocar o mapa aqui na tela, olha lá. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, a Pro vai pegar a caneta aqui, igual eu fiz da outra vez com vocês, e vamos demarcar quais são os estados aí onde nós temos a região centro-oeste. Então, eu vou marcar aqui, ó. Acompanhe aí no mapa de vocês. E aí você pode já contornar
para depois pintar na cor que você escolheu os estados dessa região. Olha aqui. Então, essa é a primeira parte. Marcaram? Então, marca bem direitinho. Agora, o que eu vou fazer? Nós já demarcamos a região centro-oeste. Eu vou fazer como se eu estivesse recortando esse mapa, deixando só os estados aí da região centro-oeste. Então, tá aqui, ó. A Pro vai marcar de novo aqui, ó, para quem não acompanhou. Olha aqui. Marcadinho, certo? Aí vocês vão pintar, escolher uma cor diferente da cor que vocês usaram para a região Nordeste, para a região Sudeste e para a região Sul, tá bom? Tem cada região com uma cor diferente. E agora nós vamos marcar as siglas desses estados. Vocês lembram? Aqui nós temos Goiás. A sigla de Goiás é G-O. A Pro tem que usar o mouse do computador, tá bom? Por isso que às vezes sai um pouquinho bagunçada a letra. Depois, nós temos aqui em cima, Mato Grosso. A sigla de Mato Grosso é M-T. E aqui embaixo, o último estado que ficou faltando é Mato Grosso do Sul. Então, a sigla, a gente substitui o T pela letra S. Então, fica aqui a letra M, representando o Mato Grosso, e o S, representando o que é Mato Grosso do Sul. Então, agora nós temos a região Nordeste, representada nesse mapa. A região Sudeste já está aí. A região Sul e agora a região Centro-Oeste. Terminaram? Então, agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Então, agora que você já demarcou direitinho aí a região Centro-Oeste, só falta um pedacinho do nosso mapa, que nós vamos preencher a semana que vem. Vamos, então, falar especificamente dos aspectos físicos que nós temos nessa região. E para falar de aspectos físicos, nós precisamos falar sobre o relevo e sobre o clima que nós temos na região Centro-Oeste. Então, nós temos nessa região 3 principais formas de relevo: Planalto Meridional, Planalto Central e Planície do Pantanal. Olha o Pantanal de novo aparecendo nas descrições dessa região. Amanhã nós matamos a curiosidade sobre essa área, tá bom? Então, como amanhã eu vou falar sobre o Pantanal, vamos olhar uma imagem para lembrarmos como que é essa paisagem caracterizada por planaltos. Então, observem aí o que eu vou te mostrar. Então, lá na região Centro-Oeste, nós temos muitos planaltos, muitas áreas montanhosas, mas nós temos também muitas regiões chamadas de chapadas, que estão relacionadas a essa forma de relevo mais alto. Só que chapada, ela tem na sua superfície, não é pontiaguda como uma montanha, ela é plana. Olha essa outra imagem que eu vou te mostrar. Nós temos áreas de relevo desse tipo em chapada por várias partes aqui do Brasil. Mas lá na região Centro-Oeste, temos algumas paisagens de chapadas bem características. A planície, só para compararmos, quando eu te mostrei a região dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, com grandes pastagens para o gado, eu falei bastante sobre planície.
Então, tem uma outra imagem aí, só para vocês compararem. Planalto, a planície e a região de Chapada, que está entre essas formas de relevo aí mais altas que nós temos. O relevo, ele interfere diretamente no clima da região. Na região centro-oeste, o clima ele é classificado como tropical úmido. O inverno é muito seco, mas no verão chove muito. Só que as temperaturas de lá, vocês não vão acreditar. Nós saímos aqui da nossa região sul de friozinho e chegamos na região centro-oeste com temperaturas que podem chegar a 40 graus. É muito calor. Nessa região temos muitas fazendas, a criação de gado, a pecuária é muito intensa, além do turismo que eu já te contei. E todas essas características, elas também são influenciadas pelos aspectos físicos. Temos muitos rios cortando essa região, tá bom? Então, todas essas características modelam aí a paisagem que nós temos na região centro-oeste. Eu já ia me esquecendo, uma outra coisa bem legal que tem relação direta com esses aspectos físicos é que algumas áreas, como essas chapadas que eu acabei de te mostrar a imagem, elas são tão importantes para a região e contribuem tanto na preservação da biodiversidade local que elas se transformam em patrimônio. Lembra que eu te contei o que são patrimônios e o que eles representam? Então, essas paisagens, essas áreas, elas também são patrimônio, são áreas de preservação muito importantes, espalhadas aí por todos os cantos do país, tá bom? Agora vamos ao desafio. Então, já te contei aspectos históricos, já te contei um pouquinho hoje dos aspectos físicos. Vamos começar a descobrir algumas palavrinhas do nosso dicionário que são características lá da região centro-oeste. Então, observem aí a tabela que eu trouxe para vocês. Nós temos aí a primeira palavrinha da nossa tabela relacionada a uma forma de falar bem característica lá da região. A primeira palavrinha que nós temos aí na nossa tabela é carreira. O que será que eles querem dizer quando falam carreira? Lembre-se que às vezes a palavra pode parecer muito com algo que nós falamos aqui, mas com significados bem diferentes. Olha essa expressão, estumar o tio. O que eles querem dizer com estumar o tio? Pesquisem aí. Mal servido. E a última, sem seca. 4 palavrinhas aí para que vocês possam investigar e completar o significado no nosso dicionário da região sudeste. Então, essa é a primeira parte do seu desafio, tá bom? Segunda parte do desafio também está relacionado com uma tabela. Se você não quiser fazer tabela, não tem problema, pode colocar só a representação do objeto de um lado e explicar do outro, tá bom? Nós temos aí na tabela alguns objetos comuns no nosso dia a dia. A Pro quer que você olhe para esse objeto e identifique quais são as formas geométricas que estão aí misturadas no meio dessa imagem. Então, a primeira imagem que vocês têm aí é um caderno e um lápis, tá bom? E embaixo, a Pro colocou aí para vocês uma cadeira. Bem fácil, hein? Mas tem uma outra parte. Na segunda parte da imagem, a Pro colocou um copo. E a quarta imagem aí, vocês têm 2 chocalhos. Então, vocês vão analisar a imagem e escrever na frente quais são as formas geométricas que vocês identificam. Então, temos 2 partes do desafio. Observem a síntese. A primeira delas, relacionada a tudo que nós estamos vendo aqui para a região centro-oeste. Então, vocês vão agora preencher o dicionário dessa região. E a segunda parte, identificar nas imagens que eu coloquei aí para vocês
as formas geométricas que estão presentes aí nessas representações. Combinado? Amanhã vamos passear pelos aspectos naturais da região Centro-Oeste. Aí eu vou te contar sobre o Pantanal. Temos belezas riquíssimas por lá e são 2 biomas amanhã, hein? Região Centro-Oeste aqui, 2 biomas vão fazer parte das nossas descobertas. Então caprichem nos desafios aí e amanhã a Pro te espera. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, chegando agora mais uma hora da matemática com um novo desafio para aprendermos juntos. Muita atenção e boa aula! Olá! Iniciando hoje mais uma hora da matemática. Vamos começar falando sobre a interpretação dos problemas. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que teve uma chuva forte e quebrou o telhado. Aí vai precisar trocar essas telhas, né? E aí a pessoa veio trocou 8 telhas num dia e no dia seguinte trocou o dobro dessas telhas. Então trocou 8 telhas no primeiro dia e 16 telhas no segundo. E qual o total então? 24 telhas. Tranquilo. Agora eu vou mostrar o problema para vocês e vocês vão ver como tudo muda de figura. Aí está. O problema escrito. Então, vamos ler. Por causa da chuva forte, a casa do Luizinho teve uma parte do telhado quebrada. Demorou 2 dias para consertar. Qual o total de telhas que foram utilizadas no conserto, já que no primeiro dia foram trocadas 8 telhas e no segundo dia o dobro dessa quantidade? O que acontece é que muitas vezes o aluno vê esse problema e já não sabe mais o que tem que fazer. Então, se as duas situações são iguais, qual é a dificuldade? Então, a dificuldade, veja, não está na matemática, está na língua portuguesa. Um dos primeiros fatos que nós temos que saber sobre o que está escrito é: tudo que está escrito é uma história. O que nós precisamos saber para conseguir fazer isso? Entender que a escrita, ela se utiliza de símbolos, assim como as contas na matemática, não é? Utiliza símbolos para a gente saber o que tem que fazer, a língua portuguesa também. Então, esses símbolos, alguns deles a gente chama de pontuação. Essa pontuação, ela serve para nos indicar o que nós temos que fazer se nós estivermos falando ou lendo isso daqui. Então, nos problemas de matemática, a gente não vê símbolos demais, isso é mais lá no estudo da língua portuguesa mesmo. Mas nos problemas de matemática, o que a gente vê frequentemente? Esses símbolos aqui, olha, vírgula, o ponto de interrogação e, muitas vezes, nós vemos também 2 pontos. Nesse caso aqui, as vírgulas, elas significam que a gente tem que dar uma pausa. O que significa essa pausa? Significa que quando a gente está falando, a gente não fala que nem um papagaio assim, fala, não para mais, não emenda uma coisa na outra e continua falando. Uma hora a gente tem que parar para respirar e para dar sentido nas frases. Esses pontos, essa pontuação que é a vírgula e os pontos, servem para indicar que tipo de parada a gente vai fazer. Então, a vírgula é uma paradinha que a gente dá para respirar e continuar falando sobre a mesma ideia. Já quando a gente tem um ponto, a gente vai parar, vai ser uma pausa um pouquinho maior e a gente vai mudar um pouquinho a ideia. Então, vamos entender aqui neste problema. Por causa da chuva forte, a casa do Luizinho teve uma parte do telhado quebrada.
Vejam que até o modo de falar, o que a gente chama de entonação, é diferente. Vamos ver como ficaria se eu usasse um ponto final no lugar da linha, da vírgula. Por causa da chuva forte. Mas com a vírgula eu vou fazer assim, olha. Por causa da chuva forte. Quando eu faço esse tipo de pausa, a pessoa que está escutando, ela vai entender o quê? Que eu vou continuar falando depois. Esse é o efeito da vírgula. Isso é o que a vírgula é usada para indicar. Então, eu vou ler de novo a frase. Por causa da chuva forte, a casa do Luizinho teve uma parte do telhado quebrada. Vejam, quando eu falo quebrada, eu dou a entonação de que eu terminei aquela ideia. E isso a gente expressa na língua portuguesa por um ponto. Vamos ver como ficaria se ao invés do ponto eu colocasse uma vírgula aqui. Por causa da chuva forte, a casa do Luizinho teve uma parte do telhado quebrada. Não deu a impressão que eu estou terminando. Deu a impressão que eu vou continuar. Isso é o que a pontuação faz de diferença nas frases. Se a gente não sabe interpretar esses símbolos, a gente não consegue entender a história que está por trás do problema. Então, nesse caso, nós temos que ler o problema direitinho para conseguir entender o que ele quer dizer, o que nós temos que fazer. Então, eu vou ler de novo todo o problema. Por causa da chuva forte, a casa do Luizinho teve uma parte do telhado quebrada. Demorou 2 dias para consertar. Qual o total de telhas que foram utilizadas no conserto, já que no primeiro dia foram trocadas 8 telhas e no segundo dia o dobro dessa quantidade? Quando a gente vai ler um problema desta forma, o nosso problema já fica mais fácil, porque a gente entende a história e aí fica fácil saber o que tem que fazer depois. Aí nós, lembram lá no comecinho que a gente falou, primeiro tem que entender qual é a questão do problema, ou seja, qual é a pergunta, enfim. Aqui está a pergunta, qual é a pergunta deste problema? Qual o total de telhas que foram utilizadas para o conserto? Como é que eu vou saber qual é o total o total das telhas, né? Como é que eu vou saber qual a solução desse problema? Bom, eu tenho que ver os dados que foram colocados no problema. O problema diz qual é o dado. Demorou 2 dias para consertar. Mas isso é muito importante? Mais ou menos. Porque eu tenho que entender aqui que foram 2 dias. Então, ele trocou algumas telhas no primeiro dia e algumas telhas no segundo dia. Então, para saber o total de telhas do conserto, eu tenho que saber quantas telhas foram utilizadas em cada dia para o conserto. E aqui fala, olha, no primeiro dia trocaram-se 8 telhas e no segundo dia o dobro dessa quantidade. Então, vejamos como fica para resolver. Olha lá, as telhas trocadas no primeiro dia foram 8. Já no segundo dia foi o dobro do primeiro dia, não é isso? Mas nós estudamos na aula passada que dobro significava 2 vezes. Então, continuando. X é igual. O que quer dizer isso? X é igual. Nós já vimos lá em outra aula que toda vez que nós estamos procurando alguma coisa em matemática, nós falamos que é o x, tá certo? Então, nesse caso, para nós, o x é o total de telhas trocadas. Esse total vai ser igual ao quê? A 8 telhas do primeiro dia mais ao dobro de telhas do segundo dia, ou seja, 2 vezes o dobro, né? 2 vezes 8. Então, vamos primeiro resolver este daqui, não é? Porque aqui nós temos uma multiplicação e sempre que temos multiplicação, fazemos primeiro. Deixamos aqui bem certinho, né? Para saber que temos que fazer isso primeiro aqui em parênteses. Não seria totalmente necessário, mas nesse caso, por enquanto, vamos usar os parênteses.
x, que então é o total de telhas, vai ser igual ao que? A 8, mais 2 vezes o 8, que vai ser 16. Então, x, total de telhas, vai ser igual a 24. E para responder o problema, como que nós fazemos? Qual o total de telhas que foi necessário comprar para fazer esse conserto? O total de telhas necessárias para o conserto do telhado é 24. Só reforçando agora que nós já vimos aqui como resolver, uma das dicas também para entender as frases e assim entender a historinha que o problema está pedindo, é lermos devagar, como se estivesse contando uma historinha. Pode ser em voz alta, pode não ser, a gente pode estar lendo silenciosamente, mas temos que ler da mesma forma, para que a historinha faça sentido e a gente consiga entender exatamente o que precisamos fazer. Olá, bom dia! Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu conversei com você um pouco sobre realizar atividade de salada de frutas. Eu espero que você tenha conseguido realizar essa atividade com o seu filho ou com a sua filha. Lembrando que todas as atividades que eu falo aqui, nesse canal para você, para crianças que têm condições físicas de realizar essa atividade. É sempre importante a gente pensar, até onde eu posso ir com essa criança? Ela permite isso? Então a gente vai tentando aos poucos, sempre do mais fácil para o mais complexo. A atividade de salada de frutas é uma atividade muito simples, nós fazemos em 5 minutos, mas a criança ela faz em 30, ela faz em 1 hora, ela pode demorar dias, meses para aprender a realizar essa atividade. Não tem problema, nós não estamos trabalhando com uma meta, ela tem que fazer. Nós estamos trabalhando com a criança para que ela tenha o alcance da sua autonomia. E isso é um processo, isso leva um tempo. Por isso é importante oportunizar, pensar que eu preciso treinar. Eu não vou planejar uma atividade de salada de frutas todos os dias, mas quando eu for fazer, eu convido essa criança ou para descascar um alimento, ou para cortar, para sentar e comer junto, para lavar o potinho que ela sujou, os talheres, enfim, A criança sempre estar envolvida naquele ambiente que ela participa, que ela vive. E esse ambiente, nesse momento, está sendo a casa da criança. E são atividades pedagógicas, porque elas proporcionam, o trabalho da coordenação motora. A coordenação motora, ela não tem a ver somente com aquelas atividades pedagógicas concretas, Nós trabalhamos isso o tempo todo, com muitas atividades. Então, a atividade de salada de frutas, ela proporciona esse trabalho da coordenação motora grossa, da coordenação motora fina, da concentração, das questões sensoriais. Crianças, muitas vezes cai um caldo de laranja na mão, ou a textura da banana, acaba incomodando, e nós vamos trabalhando para que a criança consiga finalizar essa atividade. Mesmo que nós sabemos que ainda é uma dificuldade, no decorrer da atividade, alguns elementos, mas nós vamos trabalhando para que ela consiga cada vez mais ter autonomia e se aproximar dessa atividade que é de vida diária. E nesse caminho de alimentação, hoje eu quero falar com você a respeito de uma atividade que é a atividade que nós vamos realizar hoje de organizar os alimentos, guardar os mantimentos. E para isso, eu gostaria de primeiro mostrar um vídeo para você. Vamos assistir? Hoje nós vamos fazer uma atividade de organizar os mantimentos. Vamos lá? Augusto, me entrega o óleo. Daqui, vem, coloca aqui na caixa. Isso. Fala óleo. Isso, óleo. Muito bem, Vamos guardar
o leite em pó da cesta básica. Fala leite. Leite. Isso, vem, coloca aqui comigo. Isso, muito bem. Achocolatado. Fala, achocolatado. Fala, chocolatado. Isso, achocolatado. Vamos colocar aqui, ó, vem ver. Ó, como eu tô colocando. Aqui, ó, bonitinho. Pega, vamos guardar agora o fubá. Fala, fubá. 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 Isso, muito bem, Gu. Essa é bolacha. Fala, bolacha. Bolacha. Isso, vamos devagar. Me entrega o sal. Fala, sal. Sal. Muito bem, Augusto. O feijão, pega o feijão aqui, ó. Fala, feijão. Feijão. Fala, olha aqui, ó. Feijão. Feijão. Isso, peraí. Me ajuda aqui. Calma, calma, vem cá. Olha aqui, ó, onde eu tô guardando. Ó, aqui. Isso. Peraí, Gu. Fala, molho. Isso, molho. Fala, molho. Isso, vamos colocar em pezinho, bonitinho. Ó, pega a sardinha aqui. Fala, sardinha. Sardinha. Isso, muito bem, Gu. Agora nós vamos guardar o macarrão. Fala, macarrão. 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 É macarrão. Isso. É a nossa cesta básica. Fala, açúcar. 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 Isso, muito bem. E esse é pesado. Você vai tirar daí? Vou te ajudar. Tira. Vamos puxar junto. Isso, que menino forte. Fala, arroz. Arroz. Isso, vem. Isso. Muito bem. Olha aqui. Guardamos os mantimentos no nosso armário, na nossa caixa, seja lá onde for, né, Gu? Parabéns, toca aqui. Fala, obrigado. Obrigada. Isso, muito bem. Gostou do vídeo? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, eu utilizei a cesta básica da prefeitura, onde hoje todos os alunos da rede municipal de ensino estão recebendo a cesta básica. O Augusto também é um aluno da rede municipal. E eu utilizei a caixa de papelão como um exemplo representando o armário, né? E o que nós temos que nos atentar não é a caixa, é a atividade. O que eu quero com essa atividade? Eu quero organizar os mantimentos e fazer com que essa criança participe, né, desse guardar, desse conhecer o que é feijão, arroz, né, ter discriminação desses alimentos. Eu quero que ela faça contato visual, eu quero nomear, independente de crianças que eu tenha, verbal ou não verbal, não importa. Nós vamos nomear, porque muitas vezes eu vou falar, pega lá o feijão, né? Me ajuda, abre o armário e pega o feijão. A criança vai lá e pega o feijão e ela não fala, mas ela tem compreensão, ela tem discriminação. E eu estou falando deste lugar porque eu passei por todo esse processo. O Augusto, né, até há pouco tempo, ele era uma criança não verbal. Ele não falava nenhuma palavra. E este ano ele começou a falar. Então a comunicação dele começou através do contato visual. O ensino da fala e da linguagem começa no contato visual. É a nossa comunicação. Então comunicação não é só falar. Comunicação começa quando eu olho, quando eu emito contato visual quando sou chamado, quando eu emito contato visual para os objetos, né, que me são apresentados. Isso é comunicação. A comunicação também tem gestual, quando a criança aponta o que ela quer, é uma forma de comunicação, até que essa criança começa a verbalizar. Então o Augusto tem 8 anos, vai fazer 9 anos em outubro, e esse ano ele começou a falar, começou a emitir ecolalia, que é eu falo uma palavra e peço para que ele fale, repita. Fala Augusto, fala feijão, aí ele repete, feijão. Arroz, arroz. E nesse processo, a criança começa a formar frases, a criança começa a comparar, a
criança começa a dar bom dia. Então eu sempre nos vídeos falo para ele, fala bom dia, fala obrigado, né? Então a gente vai estimulando a criança. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo podem ter filhos que não são verbais, não tem problema. Isso não impede de nós realizarmos a atividade com a criança. Vai nomeando aquilo que a criança está fazendo, né? Então, desde guardar os brinquedos, a criança brincou, aí a gente vai lá, né? É automático, a gente junta os brinquedos para a criança e guarda. Não, eu quero que essa criança participe, eu quero responsabilizar essa criança daquilo que ela está fazendo. Então ela tem autonomia, mas ela também tem responsabilidade. Brincou, guarde seu brinquedo. Sujou, vamos limpar, né? E a questão dos alimentos também. Olha, eu volto do mercado cheia de sacola, né? Aí eu guardo tudo, ela não tem acesso a nada, ela só tem acesso quando ela senta e come. Ela não pode nem fazer escolhas. Então nós precisamos, né, oportunizar essas atividades para a criança, todo momento, falando quais são os alimentos. Hoje eu vou fazer o arroz, vou fazer o feijão, vou fazer uma batata, vou fazer uma carne, vou fazer uma salada, e assim nós vamos nomeando. Até mesmo, né, isso começa quando eu tiro essa criança de casa, levo ela para um mercado e começo a trabalhar essa criança no mercado, conhecendo os alimentos que estão nas prateleiras, aquilo que eu estou levando para casa, onde ela vai me ajudando, e aí ela vai participando de toda essa atividade. Então, com essa atividade, eu quis fazer o quê? Nomear os alimentos, que essa criança emita contato visual, que ela siga a instrução quando eu digo pegue isso ou pegue aquilo, e ela possa guardar esse alimento na caixa ou no armário. Bom, eu espero que você tenha gostado. É uma atividade muito rica, muito simples e faz toda a diferença quando a criança participa. Muito obrigada pela sua participação e até a nossa próxima atividade. Até mais! E é isso aí, turminha! Esse foi mais um programa Saberes em Casa. Amanhã eu espero vocês às 9 da manhã. Até lá! Tchau, tchau!